Olá a todos, eu quero em primeiro lugar pedir desculpa porque tivemos um problema técnico hoje de manhã e não foi possível gravarmos a nossa reunião de domingo de manhã. Assim sendo, e porque eu creio de todo o meu coração que esta série é muito importante, tomei a liberdade e estou aqui na igreja da parte da tarde para gravar a mensagem, para que esta mensagem seja transmitida o mais fiel possível daquilo que transmitimos esta manhã, que foi, eu creio de todo o meu coração, que foi uma grande bênção. Nós iniciamos hoje uma série nova, são 3 lições, cujo título é Bloqueios da Fé. Bloqueios da Fé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 18, você que está em casa também a assistir, que você possa acompanhar sempre estes ensinos através da sua Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 1, Jesus conta uma história muito interessante. E contou-lhes também uma parábola, disse Jesus, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, veja só, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor. Quem é que disse? O Senhor. Jesus disse: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Claro que sim, que Deus fará justiça. Versículo 8, Jesus fala aqui algo muito interessante. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E agora ele faz outra pergunta, neste contexto. E ele diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Um dos grandes sinais dos últimos tempos é que a fé de muitos vai enfraquecer. Ao ponto de Jesus fazer esta pergunta: quando vier o Filho do Homem, referindo-se a Ele mesmo, porventura achará fé na terra? Nós sabemos que dias de angústia cada vez são mais fortes e piores. E há uma angústia instalada no coração de muita gente em todo o mundo. Essa angústia tem perturbado muitos, inclusive até pessoas dentro da igreja. Até os próprios cristãos, muitas vezes nós os encontramos mergulhados nesta angústia que tem inundado o coração do mundo. E essa angústia vem a todo o tempo para tentar com que a fé do cristão vá abaixo, desfaleça. E por isso é que Jesus está a dizer: será que acharemos fé na terra? Algumas pessoas acham e pensam que a fé ou a resposta de Deus às nossas orações tem muito a ver com a questão de uma vida em santidade, se a pessoa peca muito ou se peca pouco. Quem peca pouco, então Deus ouve a oração dele. Quem peca muito, então desculpa a expressão, está tramado, afastado da graça de Deus. E o engraçado é que, ao lermos a Bíblia, nós vemos que ao longo da história, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, nós encontramos muitas pessoas com passados duvidosos, com estilos de vida muito duvidosos, que depois foram considerados homens e mulheres de fé. É que todos nós pecamos. Não há um justo sequer à face da terra.
Hoje mesmo nós, os cristãos, que achamos que somos talvez um pouco mais santos que aqueles que são do mundo, quer dizer assim, e para mim também, que nós também continuamos a pecar, continuamos a falhar. Nós, volta e não volta, pomos o pé na argola, como se costuma dizer. E não é por causa disso que Deus deixa de responder às nossas orações ou que Deus nos deixa de ajudar. Nada disso. Tenho para comigo que a fé é um ingrediente muito importante. De tal maneira que João escreveu na sua carta que esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para enfraquecer a tua fé e a minha fé também. E nós temos que estar atentos. Não é por falta de santidade que a pessoa vai ter pouca fé ou muita fé. Não, não tem nada a ver com isso. Infelizmente existem bloqueios e todos nós estamos sujeitos a bloqueios para que a fé seja infrutífera. E é desses bloqueios que eu quero tratar com a igreja nesta série. E nós vamos falar de 3 grandes bloqueios da fé. O primeiro bloqueio é a incredulidade. Infelizmente, é onde a maioria das pessoas, quer cristãs, quer não cristãs, que estão mergulhados na incredulidade. É verdade. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. O segundo grande bloqueio são os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa maneira de pensar. A nossa mente é como uma fábrica, é uma produtora de pensamentos e se nós pensarmos de maneira errada, nós vamos agir de modos errados. E isso bloqueia a nossa fé, impede que o melhor de Deus venha sobre a tua vida e a minha vida. Então nós temos que aprender a lidar, porque não é Deus que vai proteger a tua mente, não é Deus que vai ter que mudar o teu pensar, o teu modo de pensar, mas somos nós que temos que trabalhar nisso. E se nós não trabalharmos nisso, a nossa fé é bloqueada, infelizmente. E em terceiro lugar, nós vamos lidar com os sentimentos. Hoje, cada vez mais, eu vejo e verifico que as pessoas procuram respostas de Deus nos sentimentos. Um dos maiores erros hoje que eu encontro no meio dos cristãos é desejarem, é quererem sentir Deus. Isso é muito perigoso, apesar de sermos seres emocionais, apesar de que Deus nos criou com sentimentos, nós temos de ter muito cuidado com esses mesmos sentimentos e não deixarmos que eles bloqueiem a nossa fé em Deus. E é sobre esse assunto que esta série está a tratar, os bloqueios da fé. Vamos então começar com o primeiro ponto, que tem a ver com a incredulidade. Vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 1. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E Jesus estava a falar e as primeiras palavras de Jesus são muito interessantes. E ele diz aqui assim no versículo 15: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E agora presta atenção. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, a incredulidade é a raiz de todos nós perecermos. O que nós temos de facto, como ser humano e homem, nos arrependermos, é da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança para com Deus. É disso que Jesus está aqui a tratar.
Muitas pessoas, quando encontram a palavra arrependimento na igreja, ligam sempre à questão dos pecados. Também, sim, mas arrependimento pode ser de muita coisa. Eu, por exemplo, posso me arrepender de ontem ter feito uma compra de um equipamento que vim me arrepender disso. E eu pergunto, cometi algum pecado? Não necessariamente, mas estou arrependido. E este arrependimento aqui de Jesus é arrependimento de que nós, como homens, temos que nos arrepender de termos rejeitado a Deus. O maior pecado, por assim dizer, da humanidade não é a prostituição, nem é o adultério. O maior pecado da humanidade, de todos nós, é a nossa rejeição para com as coisas de Deus e, acima de tudo, para com a pessoa de Deus. O nosso rejeitar o Senhor, o rejeitar o Evangelho, o não crer naquilo que Jesus fala, é disso que nós todos temos que nos arrepender. E por isso é que Jesus disse: arrependei-vos de pensarem de maneira errada, arrependei-vos dessa rejeição que vocês têm para com as coisas de Deus, crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Jesus também reforça mais à frente, podemos ver, por exemplo, em João, capítulo 6. João 6 fala aqui também algo muito interessante. Jesus estava a falar com várias pessoas e os discípulos estavam a ouvir também. E o versículo 28 diz assim: disseram-lhe, pois, fizeram uma pergunta a Jesus: o que faremos para fazer a vontade de Deus ou para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Qual é a vontade de Deus? Muitas pessoas oram e perguntam a Deus: ó Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Deus para a nossa vida é que você creia nele. Jesus respondeu a esta dúvida. Esta é a vontade de Deus para todo o homem, para toda a mulher, para toda a criança, para todo o jovem. É que nós possamos crer nele e no seu Evangelho. Oh, e tem sido tão difícil. Nós vamos descobrir hoje, nesta lição, que no meio das igrejas ainda há muita incredulidade. As pessoas verdadeiramente não creem no Evangelho, porque se crescem no Evangelho, viviam-no mais intensamente, praticavam-no tal e qual como Jesus manda praticar esse Evangelho. E como nós não o praticamos como Jesus pede para o praticar, a incredulidade se instala no coração do povo, no coração das pessoas. Mais à frente, Jesus está ainda neste mesmo contexto a falar com este pessoal e diz aqui no versículo 38: porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois também aqui no versículo 47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. No versículo 69, ainda ele estava a falar e depois os discípulos responderam, Simão Pedro falou: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro fez uma declaração fantástica: nós temos reconhecido e temos crido que tu és o Filho de Deus. Uau! Essa é a vontade de Deus, é que o mundo conheça a Cristo como o Filho de Deus, que o mundo creia nele e que creia no Evangelho, naquilo que ele veio anunciar como proposta, como caminho para que nós possamos andar.
E aí é que é a grande dificuldade. Porque Deus já fez tudo por nós. Ele já fez tudo por ti e Deus já fez tudo por mim. Ele só precisa que tu creias e confies nele. É isso que ele precisa. Ele precisa que nós creiamos nele e que confiamos nele. Em Hebreus 10, 35, podemos abrir também, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 35, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Veja só, não rejeites a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amados, a melhor coisa que você, como filho de Deus, pode fazer para agradar a Deus é confiar nele, confiar em Deus e demonstrar isso por ações, pela prática do Evangelho. É isso que Deus pede a nós todos. Ele não pede muito, mas aquilo que Ele pede para alguns é difícil. É difícil porque eles, na verdade, deixaram que a incredulidade se instalasse no coração deles. Esse aqui é o problema. E veja aqui o versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual é a vontade de Deus? É crer. Nós necessitamos de paciência e necessitamos de fazer a vontade de Deus, que é permanecer a crer nele e a confiar dele, a depender de Deus em tudo. E quando nós tomamos esta decisão, assim alcançaremos a promessa. Alcançaremos a promessa porque cremos nele e confiamos nele. A incredulidade é um veneno, é um bloqueio à nossa fé. E a incredulidade é demonstrada de vários modos. Hoje em dia confunde-se, por exemplo, tradições com fé. Há muito bom português neste país, e não só pessoas por toda a parte do mundo, independentemente da sua nacionalidade, que estão muito enraizadas a tradições. Tradições que passaram de pais para filhos e são tradições muito ligadas, muitas delas ligadas ao misticismo, ao oculto. Eu lembro-me, por exemplo, eu era jovem, tinha aí uns 10, 12 anos, e eu lembro-me, na casa da minha avó materna, ela estava situada num caminho que era por onde passavam todos os mortos que iam sendo enterrados no cemitério. E cada vez que passava alguém, um cortejo fúnebre, em frente à porta da casa da minha avó, ela mandava logo nós pegarmos em sal e com as nossas mãos, tanto a mão direita como esquerda, ficávamos com sal na mão, de costas voltadas para a porta ou para as janelas, e tínhamos que ficar naquela posição até o cortejo passar. O que é aquilo? Misticismo. É uma tradição. Nós encontramos hoje em muitas igrejas que não pregam mais o Evangelho, mas pregam tradições, pregam misticismos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de que há pouco tempo um pastor líder de uma denominação no Brasil foi atacado com uma faca, quase morreu, e a camisa que ele tinha vestido, que ficou entretanto ensanguentada, ele pegou nessa camisa e começou a dizer que aquela camisa tem poder para curar. E as pessoas começam a acreditar naquelas coisas e cria-se aqui um ambiente místico, um ambiente absolutamente triste, porque as pessoas estão voltadas para o misticismo, vêm com essas raízes, vêm com raízes muitas vezes do catolicismo, infelizmente, que foram criando estas ideias no coração de muitas pessoas. Então confunde-se hoje tradição, misticismo com fé. Também confunde-se hoje nacionalismo. Há muitas pessoas que ligam a política à religião. Por exemplo, ainda recentemente li um artigo e publiquei até na minha página de Facebook,
uma igreja, um líder de uma igreja que criaram uma moeda com a imagem de Ciro, que foi um antigo imperador do reino da Pérsia, que ele foi usado na altura por Deus para libertar o povo judeu do cativeiro de Babilónia. E então, junto a essa imagem do rei Ciro, colocaram lá agora a imagem também do presidente Trump, porque há um misticismo hoje e um mover no mundo inteiro, começando, como é óbvio, nos Estados Unidos, no meio das igrejas, em que muitos pregam e acreditam que Trump foi levantado por Deus, ungido por Deus para libertar as pessoas deste mundo muito mau, e que ele é amigo de Israel, e este misticismo à volta de Israel, à volta de Jerusalém, e as pessoas ficam amarradas e misturam isto com fé, quando isto não tem nada a ver com nada. É puro nacionalismo místico e tradicional. E as pessoas andam amarradas nisto e não conseguem ver, infelizmente. Mas o que eu quero agora aqui, quase para terminar esta primeira lição, voltando a falar ainda da incredulidade, como eu estava a dizer, ela é demonstrada de vários modos. Ela também é demonstrada, a incredulidade, de um modo que, se nós não tivermos cuidado, não nos apercebemos, que é através da ansiedade. Muitas vezes confundimos ansiedade também com fé. E eu vou dizer porquê. Porque existe uma ansiedade até pelas coisas de Deus, pela ajuda de Deus. Há pessoas que ficam tão ansiosas com as coisas de Deus porque elas querem saber tudo de Deus e ficam ansiosos. Depois existe também esta busca ansiosa para vencer, para mostrar resultados de fé. Os cristãos muitas vezes são pressionados a alcançar alvos, a atingir alvos. E se as coisas na vida não estão tão bem, há uma certa ansiedade para ficar bem, porque não vá o pastor dizer que eu tenho falta de fé, não vá o irmão da igreja pensar que eu não tenho fé. Então temos que lutar, temos que pôr a nossa fé para obter resultados, em busca da nossa cura. E o engraçado é que as pessoas ficam até ansiosas em busca da cura delas. E a busca pela cura, na verdade, essa ansiedade pela cura, enferma ainda mais o doente. Os próprios médicos, a própria ciência e a medicina até já estudou isso. A ansiedade provoca em nós, no nosso corpo, reações químicas que, se ela não for controlada, essa ansiedade, essas reações químicas vão envenenar o nosso corpo. Então a pessoa ainda fica mais doente. Porque ela, na sua ansiedade, ficar curada, ainda fica pior. Na sua ansiedade, seja qual for o objeto da sua ansiedade, a pessoa fica cada vez pior. Na verdade, o próprio mundo tenta controlar pela ansiedade. Existem patrões que imprimem alvos, imprimem, digamos assim, aquele desejo produtivo. As pessoas são levadas a produzir, temos que ser proativos, e e isso vai gerando ansiedade na pessoa, ao ponto que até nos dias de descanso não conseguem descansar, porque a mente está sempre ligada à corrente, está sempre a pensar, tenho mais isto para fazer, tenho mais aquilo para pagar, tenho mais este alvo para dizer, para atingir, tenho mais este assunto para resolver, e agora vou falar com o fulano tal. E aquela cabeça não para e a pessoa nem sequer consegue descansar bem. E isso é veneno para a nossa alma e para o nosso corpo. Viver pela fé, o Evangelho nos ensina que viver pela fé é descanso. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que agora vou ficar em casa de perna esticada no sofá e não faço nada? Não é nada disso. Nós precisamos de viver com a ansiedade desinstalada do nosso coração.
Nós precisamos de desinstalar a ansiedade no nosso coração. Precisamos de aprender a deixar que as coisas nos encontrem, em vez de nós andarmos atrás das coisas. Nós precisamos de deixar que as soluções de Deus nos visitem, em vez de nós andarmos atrás das soluções e a querer forçar as soluções, quando Deus é que é Deus e tudo a seu tempo Ele cumprirá na tua vida e na minha vida também. Deuteronômio 28:8 diz, e podemos ler também, podemos abrir Deuteronômio 28, faz parte de promessas que Deus deu ao povo e que, claro, que são promessas também para nós. E há aqui algo fantástico. Diz assim, Deuteronômio 28:8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que der o Senhor teu Deus. O Senhor mandará. É Deus que manda que as soluções venham parar às nossas mãos, na hora certa, no tempo dele, e não forçado por nós. Porque quando nós queremos forçar as coisas, a ansiedade se instala no nosso coração. E nós precisamos de aprender a desinstalar. Então, o mundo nos empurra para sermos proativos? Muito bem. Você é uma pessoa proativa? Muito bem. Pois a Bíblia diz que Deus não abençoa preguiçosos. Mas se nós somos proativos, então que sejamos proativos na serenidade. Na serenidade. Sermos serenos e não sermos controlados pela ansiedade. E é algo que nós precisamos de aprender. Jesus Cristo falou isso, por exemplo, em Mateus capítulo 6. Se nós formos ler Mateus 6, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios, o mundo procura. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, pelo qual nós muitas vezes estamos ansiosos, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lá está, nos vão apanhar. Elas vão vir atrás de si, elas vão vir atrás de mim. Porquê, meu amado? Porque nós confiamos no Senhor. Porque nós cremos no seu Evangelho e vivemos o seu Evangelho. Meus amados, seja o que for, seja qual for o objeto da sua ansiedade, nós precisamos de aprender a fazer o que Jesus disse, que foi: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Aleluia. Este é o recado de Deus para nós hoje, nesta primeira lição. E aprender isso. Quero, para terminar, que nós possamos abrir em Hebreus hoje, depois da reunião da manhã. Estava eu a almoçar em casa com a minha esposa e ela fez-me lembrar uma passagem em Hebreus capítulo 3, muito boa também, e eu aproveito, já que
a parte da manhã, por motivos técnicos, não foi gravado e estamos a gravar agora. Penso que vai ajudar muito, ainda mais, a nossa compreensão. Hebreus, capítulo 3, o autor de Hebreus está aqui a lembrar coisas do passado e a partir do versículo 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação do deserto. Olhe para mim, você que está a ler a Bíblia, agora olhe e preste atenção no que eu vou dizer. Este autor está a dizer assim: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureças o teu coração, como antigamente os antigos endureceram, quando eles foram tentados no deserto, referindo-se ao povo de Israel. Depois, versículo 9 diz assim: onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Durante 40 anos aquele povo foi alimentado sobrenaturalmente. Durante 40 anos aquele povo viram milagres incríveis, mas mesmo assim o coração deles estava endurecido. E você acha que hoje é diferente só porque vivemos no tempo da era da igreja? Ou do tempo da igreja? Não, nada disso. É exatamente igual, infelizmente. Nós hoje corremos o risco e sabemos que no meio de igrejas, até igrejas enormes, com um histórico muito grande de centenas e dezenas de anos. E nós olhamos muitas vezes para os cristãos da atualidade. Você pensa que todos eles têm o coração mole? Não, não têm. Muitos, infelizmente, tal e qual como neste tempo, endurecem o coração para com Deus. Infelizmente eu tenho que dizer que eu tenho encontrado muitas pessoas que estão a deixar o seu coração se endurecer. A incredulidade está-se a instalar no coração desse cristão. A incredulidade está a avançar e o cristão não está a dar conta. Essa incredulidade está na forma de ansiedade, vem na forma de tradições, de misticismos, de nacionalismos. Essa dureza de coração, infelizmente, tem vindo a acontecer ano após ano e cada vez está mais grave no meio das igrejas. E meus amados, vejam que a Bíblia continua a dizer aqui assim no versículo 10: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre eram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Veja só, que não haja em vós, em nós, um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Este é que é o problema, é aqui que o povo tem que se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. Arrependei-vos do quê? Da descrença, da incredulidade. A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender e de que não haja em nós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Não é Deus que se aparta de nós, mas somos nós que nos apartamos de Deus por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa ansiedade descontrolada, das tradições, do misticismo, dos nacionalismos. Isto é muito sério, meus amados. Olha aqui o versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Hoje nós encontramos muitas pessoas intranquilas. Porquê? Porque verdadeiramente não repousam no Senhor.
não têm a paz de Deus no coração delas, porque elas se deixam dominar por esta incredulidade que se instala semana após semana, dia após dia, no coração de uma pessoa. Sabe? Uma pessoa que fica semanas e semanas sem ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa que fica semanas e semanas sem pôr o pé na igreja para ter comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa, com o tempo, vai sendo inundada com esse instalar dessa incredulidade no coração dela. E mais, a pessoa até pode estar na igreja, mas se ela se agarrar a misticismos, à água benta, à água do Jordão, ao sal, à campanha disto, à campanha daquilo, esses misticismos têm destruído o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo no coração das pessoas, na vida das pessoas. E isso nos tem afastado de Deus, isso nos tem endurecido. Para além também da raiz da amargura, há pessoas que estão amarguradas, permitem ficar magoadas, ofendidas. Há pessoas que vivem ofendidas com o fulano tal, com o fulano isto e não sei o quê, e estão sempre a matutar no mesmo assunto, sempre azedos, sempre a murmurar, nunca estão contentes com nada, há sempre qualquer coisa que não está bem. É muito complicado uma pessoa dessas. E aqui o autor diz aqui assim, cuidado, cuidado. Olha aqui o versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Uau! Uau! Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. O princípio da nossa confiança até ao fim. O princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Porquê é que eles pecaram? Foi por causa de adultério? Foi por causa da bebida? Foi por causa do quê? Eles pecaram porque rejeitaram a Deus. Rejeitaram a palavra do Senhor. Não creram no Senhor. Por isso é que Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, fé, a verdadeira fé em Deus é crer no Evangelho. Crer pela fé no Evangelho não é crer na informação, mas sim viver o Evangelho. Hoje há muitas pessoas que dizem assim, eu creio. Eles acreditam na cabeça, eles acreditam na informação que recebem aos domingos quando os pastores lhes ensinam. Eles acreditam quando estão a ler a Bíblia. Mas este crer implica uma ação. Este crer implica ação, agir, prática. Viver o Evangelho. Então viver o Evangelho significa o quê, irmãos? Significa, por exemplo, que é melhor compartilhar do que guardar. Significa que é melhor incluir, acolher, tolerar, esperar, dar tempo, crer, não desistir da esperança e da vida. É isso que significa crer o Evangelho. Significa amar sem estar à espera de receber. Significa fazer o bem a quem nos faz mal. Significa perdoar. Significa ter gozo nas tribulações e nas perseguições. É isso que significa viver o Evangelho. Ter esperança da glória de Deus e no amor de Deus. Amar é sempre, de longe, melhor que odiar. Amar é melhor que odiar. E quem crê no Espírito Santo
Ele está connosco todos os dias da nossa vida. A presença dele está em nós. Então hoje nós devemos orar e pedir a Deus serenidade. Serenidade na nossa proatividade. Nós devemos ser proativos, nós devemos fazer o nosso papel, a nossa parte, mas não devemos querer dar uma ajudinha a Deus, querer forçar as coisas, porque quando estamos a forçar, estamos debaixo desta ansiedade. Na verdade, a incredulidade leva-nos a desobedecer a Deus, porque nós sabemos o que Deus diz, mas não praticamos, desobedecemos. E esse foi o grande pecado do povo de Israel no Egito. Quando eles saíram do Egito e andaram aqueles 40 anos no deserto. Porquê é que eles tiveram 40 anos no deserto? Porque foram rebeldes, desobedientes. E porquê é que eles foram desobedientes? A raiz estava na incredulidade. Daí que eu disse e digo nesta primeira lição, a incredulidade é a raiz de nós perecermos. É disso que nós precisamos de nos arrepender. E devemos pedir a Deus ajuda e sabedoria para sermos de facto proativos, mas serenos, confiantes na sua palavra, confiantes, sabendo esperar com paciência, fazendo a vontade de Deus que é crer, e assim alcançaremos a promessa de Deus. Aleluia! E é por isso que eu quero orar por si nesta primeira lição desta série, os bloqueios da fé. Pai, no nome de Jesus, te quero agradecer pela tua palavra. Te quero agradecer porque esta mensagem, ela será ouvida por muitos. E que o teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento para entendermos esta verdade, Senhor. Que quando o Senhor vier, possa achar fé em nós. Pode não encontrar fé em todo lado, mas pelo menos que em nós Ele possa achar fé no nosso coração. Esta é a minha oração. Te peço serenidade, te peço paz sobre as nossas vidas, sabedoria para discernir, sabedoria para tomar decisões, no nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Deus te abençoe. Espero que esta primeira lição, apesar de não estar a ser transmitida aqui com todos, como foi hoje de manhã, espero que tenha conseguido, aqueles que estiveram e que ouviram, e que estão novamente a ouvir, espero que tenha conseguido alcançar o mesmo que nós hoje de manhã alcançamos aqui. Foi uma grande bênção. Deus te abençoe e até para a semana que vem, que próximo domingo nós iremos para a segunda lição de bloqueios da fé e iremos falar acerca da mente. Oh, meus irmãos, esta lição que vem no próximo domingo é super importante também. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Obrigado.